eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher basta calçar um coturno com os pés de anjo noturno. Para pisar no coração de uma mulher, sapatilha de arame. Doutora Albertina Duarte, o que denuncia melhor a má qualidade que a mulher tem da relação, a má qualidade da relação que a mulher tem com a sua própria vagina? Isabel, essa pergunta é muito provocativa, mas eu diria que aquela mulher que se acostuma durante muito tempo a ter um corrimento, a ter uma coceira, a ter uma irritação na vagina e que acha isso natural, este é um grande indicador de que ela não conhece o funcionamento da vagina. Veja bem, você tem a mão, ou você tem a boca, ou os olhos. Não se aceita que você tenha uma irritação nos olhos e nem na mão, nem na pele. Uma pessoa que está permanentemente com a pele irritada, doída, ela procura uma ajuda, ela não acha natural. Mas muitas mulheres dizem, olha, eu tenho um corrimento há muito tempo, eu uso até um forrinho, um absorvente, né? Porque para não sujar a calça, e eu não conto para ninguém. Eu acho que esse cheiro está estranho e eu ponho algum perfume, algum sabonete íntimo, ou até talco, que antigamente se usava mais, mas é porque eu acho que a minha vagina tem um cheiro diferente. Ela me coça, ela irrita e, além de tudo, suja minhas calças. E eu falo, há quanto tempo você tem isso? Ah, desde que eu era pequena, né? Então eu diria que o corrimento, né, ou o nome leucorreia, vulva, gente, mas basicamente o fluxo aumentado, um corrimento diferente que você tem, que suja as calcinhas e que essa mulher passa a ter uma sensação de desconforto. Veja, você pode ter um aumento de secreção quando você está excitada, então a vagina fica mais úmida, mas isso de forma nenhuma irrita, nem coça e nem fica com a vagina ferida. Você pode, na ovulação, no meio do ciclo, você menstrua, mais ou menos 10 dias depois, você costuma ter uma irritação, ou você pode ter como uma gelatina que sai pela vagina. Mas essa gelatina não coça, nem provoca nenhum problema. É um muco aumentado e que depois de 2 dias desaparece. Eu estou falando da mulher que todos os dias ela sente que ela precisa lavar demais a calcinha. Ela sente, às vezes ela fica sentada e sente um cheiro diferente, que não é o odor dela, e que muitas vezes coça e fica com vergonha. Nós estamos dizendo do corrimento em todas as fases da vida, porque o corrimento é a queixa ginecológica, Isabel, mais frequente. Então, se uma criança tem um corrimento que mancha a calcinha, é preciso que a mãe diga, minha filha está com algum problema, eu preciso saber se é normal, o que está acontecendo. As crianças podem ter corrimento porque fazem má higiene, porque às vezes não se limpam direito, então vão limpar o cocô e o cocô usam papel de frente, de trás para frente. Ao contrário. Ao contrário. Eu sempre costumo dizer, essa história dos papéis é terrível. Então uma dica para mãe. Mãe, não ensine a sua filha usa um papel de frente para trás, não de trás para frente. Faça o seguinte, usa 2 papéis higiênicos, um pedacinho para frente e um pedacinho para trás, porque às vezes a criança se confunde na hora. E também para as mulheres adultas, não divida o papel, divida o papel higiênico, usa um, joga, usa o outro, joga, aí não tem perigo de ir para trás e para frente. Então, se a criança tem, ela pode ter por má higiene, ou porque usou durante muito tempo um tipo de antibiótico, e aí aumentou a vulnerabilidade, aumentou a falta de defesa dessa menina, ou porque também ela tem alguma outra infecção, às vezes infecção da urina, às vezes infecção na garganta, e você teve então também a infecção vaginal. Nas crianças é mais comum a
candidíase, que ela está relacionada, sim, a aumento de consumo de doces, ou, como eu disse, aumento, às vezes, mais tempo de uso de antibióticos. Isso nas crianças. A mulher adulta, que tem uma vida sexual, ela tem uma possibilidade maior de contaminação e de, então, possibilidade de corrimento. O corrimento continua sendo a possibilidade da candidíase, que é denunciadora também da possibilidade de diabetes, tanto nas crianças como na mulher adulta, e principalmente na mulher mais velha. É aquela mulher que tem uma alimentação toda irregular, com mais carboidratos, com mais consumo de açúcares. Essa mulher pode ter esse corrimento. Mas nós podemos ter corrimentos que denunciam a contaminação sexual. Então, você pode ter uma contaminação pelo seu parceiro, principalmente aqueles parceiros que não têm sintomas, mas que toda vez que a mulher tem uma relação, ela fala, nossa, parece que aumentou o meu corrimento, aconteceu alguma coisa. Porque o homem é um reservatório. Então, muitas vezes ele não tem nada, mas ele acaba contaminando a sua mulher. Quais são as preocupações? As preocupações são com a clamídia, com a gardnerella, com a tricomoníase e também com a HPV. Então, veja, o HPV é o momento mais importante que nós estamos vivendo hoje, é do HPV. HPV é uma sigla, Human Papilloma Vírus. Existem mais de 160 tipos de HPV, mas para nós não estamos preocupados com o tipo. Nós estamos preocupadas com aquela mulher que tem um corrimento ou não, mas que tem uma coceira intensa. Tem uma coceira, quando tem relação piora, e ela fica sempre permanentemente irritada. Então vamos lá. Aumentou a secreção, não é normal. Sujou a calcinha, não é normal. De qualquer cor. Sujou de branquinho, sujou de amarelo, de verde, qualquer cor do arco-íris. Agora, veja, se você tem a vagina aqui, ela fica muito inchada quando tem relação. Ou fica quando você coça, ou que você tem coceira. É porque você tem alguma situação que está mudando a relação da vagina com você. Então, não se conforme. Tem coceira, tem corrimento e tem irritação. É preciso que haja uma avaliação do que está acontecendo em qualquer idade. Aquela mulher que já está na menopausa, que tem mais de 50 anos e que fala, eu já nem tenho mais relação. Algumas mulheres com 70 anos falam, doutor, eu tenho relação, por que eu estou com corrimento? Também aí, então em todas as fases, o corrimento, ele é uma situação de denúncia. Ela tem que entender que é preciso avaliar. Você sabe que lá em Atenas, na antiguidade, Aristóteles queria substituir o Platão na academia, mas acontece que ele teve que adiar esse plano, porque ele foi chamado pelo Filipe, lá da Macedônia, para ser o professor, o mestre do filho do Filipe, que era quem? Um garoto chamado Alexandre, que se tornaria Alexandre o Grande, não é? Então, este livro conta essa história, a história da relação entre o mestre filósofo Aristóteles com seu pupilo Alexandre, que viria a ser Alexandre o Grande. Annabel Lyon, que é a autora, ela ganhou logo de cara com seu primeiro livro, que era uma coletânea de contos, ela já ganhou um prêmio. Então, tá certo? Tá bem recomendada, né? Ela é uma autora britânica e esse é um lançamento aqui no Brasil da editora Leia. A Santuza Cambraia Neves é professora de antropologia do Departamento de Sociologia e Política da PUC do Rio. E ela é pesquisadora da música popular brasileira. E na análise da Santuza, a bossa nova foi um divisor de águas que revelou um novo personagem, assim, o compositor como intelectual, o compositor que passa a comentar todos os aspectos da vida, do político ao cultural, através da canção crítica. Então, nesse livro tem a importância do Chico Buarque, do Tom Jobim, da Nara Leão, né? É muito bacana esse livro, Canção Popular
do Brasil, um lançamento da editora Civilização Brasileira do Grupo Record. Imperdível. Para quem, como eu, curte música brasileira, imperdível mesmo. Sabe aquele milionário americano Donald Trump? Ele foi casado com a Ivana Trump, né? Mas ele tem uma filha chamada Ivanka, né? E ela entrou na organização Trump em 2005 e ela hoje é vice-presidente de incorporação e aquisições imobiliárias, além de top model internacional de uma importante coleção de joias. Ela é jurada daquele programa O Aprendiz, né, que o pai dela é que comanda lá nos Estados Unidos, e ela também é graduada em economia imobiliária pela Faculdade de Economia da Universidade da Pensilvânia. Bom, então ela escreveu esse livro, Mulheres Inteligentes Jogam para Ganhar. A editora é a Lua de Papel, aqui no Brasil, né? E, claro, você só tem a aprender com a experiência da filha do Donald Trump. Agora, Albertina, você está sendo muito clara quando você diz, é um corrimento, manchou a calcinha de qualquer cor, coçou, incomodou, tem que procurar descobrir o que é, tem que ir no médico, ver o que é, tratar e curar. Mas, por que as mulheres convivem com esse desconforto e acham que tá tudo bem? Não, é normal, o meu corrimento. E de vez em quando eu tenho, porque às vezes também desaparece, né? Então, de vez em quando eu tenho mesmo, é assim mesmo. Aí ficam comprando, como você mesma já citou, aqueles absorventes que só servem para quem tá doente mesmo, né? Porque mulher que usa absorvente todo dia, ela tá doente, né? Não é possível, não é para usar absorvente todo dia. Mas por que a mulher é assim? O que leva ela a ser assim? Eu acho que essa relação de poder, que é a relação de gênero, veja, faz com que a mulher aceite e tenha muita vergonha do que está acontecendo. É muito recente que a mulher discuta a menstruação, né? Antigamente ela estava incomodada na menstruação. Então tudo que saía do corpo da menstruação parecia que era uma vergonha. Então, durante muito tempo se discutia flores brancas, quer dizer, quando era corrimento de uma mulher que não tinha tido vida sexual. Então, por outro lado, olha que racismo, flores não brancas eram manifestações de que estava acontecendo alguma coisa. Então, existe uma associação de corrimento com doença. Quer dizer, então ela prefere achar que o corrimento dela é natural para que ela não procure ajuda. Quer dizer, então ela não reconhece, eu diria que ainda poucas mulheres reconhecem as secreções naturais delas. Quer dizer, ela não louva, ela não fala, ai, eu estou excitada, por isso eu estou molhada, também é uma vergonha. Ela não reconhece que ela pode ter ovulação e estar saindo a ovulação, saindo aquela clara, como se fosse uma clara de ovo, e que realmente é uma denunciadora de que ela está no período fértil. Então, veja bem, duas situações que ela poderia louvar: estou excitada, estou com corrimento, estou molhada, estou ovulando, está saindo uma secreção, ela não louva. Pelo contrário, os pactos do silêncio é o contrário. Eu tenho corrimento, mas é quase nada. Eu sujo a calcinha, mas eu disfarço. E ainda agora nós temos que tomar muito cuidado, porque algumas mulheres não se veem. Então são, na verdade, ela pode ter mancha na vagina e principalmente verrugas. Se ela tiver verrugas ou qualquer bolinha na vagina, então aí é uma denúncia maior. Aí ela precisa investigar. Então hoje os corrimentos podem ser analisados. Nós estamos no século XXI, é possível. A mulher tem uma ferramenta tão incrível que é o Papa Nicolau, que todas as mulheres podem fazer, virgens ou não virgens. O Papa Nicolau, ele não é só para saber se tem células cancerígenas. Um Papa Nicolau bem feito, ele apresenta possibilidades de bactérias. Então você pode ver muitas bactérias, a candidíase pode aparecer no Papa Nicolau, a Gardnerella, a Trichomonas, você pode ter várias bactérias que vão estar, germes que estão presentes no Papa Nicolau. Mas nós temos também a cultura da secreção vaginal, a cultura e a pesquisa de
específicas, como de germes específicos. Então veja, se qualquer infecção no nosso corpo, até no exame de fezes a gente pode fazer, por que a mulher ainda tem medo de que ela pode investigar o que está acontecendo? Parece que é um atestado de validade, é como se ela não valesse se está ocorrendo, quando é um atestado de prevenção. Então eu diria, mulher prevenida, ela não tem medo da sua avaliação. Se nós hoje sabemos, olha, pesquisa de ácaros na casa, pesquisa de fungos na casa, todas as mulheres hoje vão usar, ver o que está acontecendo, ninguém acharia nada demais você fazer uma pesquisa numa casa se tem alergia, se tem algum problema. Por que as mulheres ainda se conformam? Eu acho que é medo mesmo de não entender que a sua saúde depende desta avaliação. Veja, o autocuidado é fundamental. Então, a mulher não precisa fazer lavagens íntimas, que era coisa do passado. Ela não precisa fazer aquelas lavagens. A vagina é um órgão como outro qualquer. A higiene normal. Quando ela está menstruada, lavar-se um pouco mais. Trocar mais os absorventes do que 4 vezes ao dia. Até 6 vezes ao dia seria importante. Outra coisa importante, o uso de tecidos das calças, que é importante. A mulher tem que escolher calcinhas cujo material possa ser facilmente lavado e facilmente absorva o corrimento. Claro que se você está numa festa íntima, se você está com vontade de comemorar o aniversário do seu casamento, você pode usar calcinhas exóticas e fios dentais e tudo isso. Mas para o dia a dia, para a mulher que trabalha, ela precisa usar calcinhas com forro, que eu diria de algodão, mesmo que seja calcinha. Hoje tem tanta calcinha sofisticada com forrinho do algodão. E desprezar para sempre os absorventes. Absorvente é para ser usado quando você está menstruada, não é para quando você está com corrimento. Se você tem essa necessidade, é porque alguma coisa não está bem. É, porque você está doente, na verdade, né? E é isso que eu acho que as mulheres ficam mentindo para si próprias, né? Negando essa doença. E quando, por exemplo, você disse, o homem às vezes está transmitindo uma coisa e ele mesmo não está incomodado com esta coisa, é isso que você disse, não está sentindo, quer dizer, ele tem um bicho qualquer lá dentro dele, ele transmite isso para a mulher, mas ele mesmo não tem sintoma disso, é isso que acontece? Eu vou dizer para você. Aí piorou a situação. Eu vou dizer uma coisa assustadora, Isabel. Eu diria que 80% dos corrimentos, 80% dos corrimentos são transmitidos pelo homem e o homem não tem nada. Quer dizer, porque na verdade a mulher tem o órgão dela interno e a temperatura da vagina ela é maior do que o ambiente externo. Então, na verdade, é como se fosse um reservatório para a mulher. É um meio de cultura. Então fica dentro da vagina. O homem, pelo fato dele ter uma temperatura menor no pênis e, além de tudo, ele tem várias bactérias que se adaptam ao homem. Então ele é um transmissor, mas ele não tem sintomas. Não é só que ele não sente, ele não apresenta sintomas. Por exemplo, o HPV, só 10% dos homens têm HPV que tem sintomas, com verrugas ou com coceira. Então, muitas vezes ele faz exames e os exames são negativos. Então, o homem já aproveitou. Eu não tenho nada, por que eu vou fazer o tratamento? Então, muitos homens têm transmissão de candidíase e não tem nada, porque passa logo. Porque a pele do pênis protege muito o homem. Então, se esse homem, principalmente ele não tem fimose, quando ele tem fimose, naquela ponta da glande, ele acumula. Mas se esse homem não tem fimose, ele tem muitas vezes até uma higiene não tão boa, mas ele não tem sintomas, mas ele reinfecta a mulher. Então, que horror! Quer dizer, então a mulher vai no ginecologista, se trata, blá, 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 e volta. E porque o homem tem, mas ele se recusa a se tratar porque ele não tem sintoma. Ah, pelo amor de Deus, né? Mais essa ainda. Olha, a natureza, eu diria que as forças do universo são muito machistas. São machistas, machistas. Então o homem vai, ele não tem. Então, veja, quando o homem chega a ter uma gota,
que cai na cueca, aquela gota amarela e tudo, é porque geralmente é uma gonorreia ou alguma outra uretrite que é básica. E ele fica com muito medo, porque o homem é esperto. Se ele tiver uma coceira ou se ele tiver uma manchinha na cueca, ele fala, opa, vai acontecer alguma coisa. Então ele corre para ver. Mas muitas vezes é o que acontece. Esse homem tem o germe, e ele é um transmissor silencioso. Então, muitos corrimentos, eu peço sim, e é importante que o homem faça espermocultura, a cultura do esperma, e até a pesquisa na uretra para ver se tem. Ele muitas vezes se recusa. Então, é importante, porque às vezes o homem pode ser um transmissor durante anos, silencioso. Ai, meu Deus, essas mulheres que têm candidíase de repetição, que reclamam tanto, eu trato, aí volta. Pode estar sendo recontaminada pelo parceiro, então? Ela pode não, ela está muitas vezes recontaminada. E muitas vezes, o pior é o HPV, que um homem às vezes teve uma vida sexual muito mais ativa que a mulher. Hoje há uma mudança no relacionamento. Mas muitos homens começam o seu relacionamento já tendo muitas relações. Então eles já tiveram, muitas vezes, ou têm o vírus por muito tempo, reinfectam a mulher. Se a mulher tiver, muitas vezes, assim, debilitada, vulnerável, então muitas mulheres aproveitam para ter relações sexuais na menstruação, porque elas aí não engravidam e tudo. Esse período é onde ela está mais vulnerável. Então ela pode ser recontaminada. Então, para a mulher só existe um caminho dela ter garantia absoluta, que esse grande parceiro que não, olha, a força da natureza protege o homem. Então a mulher precisa ser esperta, ela precisa transar, ter relações de camisinha. Quer dizer, o preservativo é a vacina eterna da mulher. Quer dizer, toda mulher deveria ter relações de preservativo. Mulher casada, mulher não casada, a mulher com parceiro fixo. Por quê? Primeiro, para o homem era uma educação. Ele conseguiria ter menos contato com a vagina e ele ficaria mais tempo com a ereção. Porque esse homem, muitas vezes, ele falha ou ele perde a ereção rápido, porque é muito prazeroso o contato direto com a vagina. Mas se ele tivesse um pequeno obstáculo, ele teria mais tempo de penetração e para a mulher ia ser muito melhor. Então, em vez de pensar só na doença, vamos dizer as vantagens que a mulher teria. Além de tudo, esse homem que não quer se tratar, ou mesmo que ele é protegido pela natureza, já que ele tem um pênis extremamente protegido por essa pele que é protegida, que o protege, por que a mulher não adiciona um pequeno preservativo, que é uma outra maquiagem, para que ela se proteja? Então, muitas mulheres, sabe, Isabel, que tem tanto tempo de corrimento, eu digo assim, olha, vamos começar a fazer um tratamento, e 3 meses você vai usar preservativo, para você melhorar a sua vulnerabilidade. Ela fala, olha, doutora, eu gostei tanto, sabe que agora eu vou usar por mais tempo o preservativo, porque aí eu melhorei. Então há mulheres que durante meses têm corrimento, voltam ao ginecologista, não voltam e vêm e continuam, e que o tratamento não tem sucesso. Mas aí é preciso mudar os hábitos. O parceiro precisa se tratar. E no tempo de tratamento é importante que ambos tem que usar o preservativo, claro, senão vai tratar e vai estar recontaminando todo dia, quer dizer, olha, não vai resolver, né? Eu acho que, Isabel, nesses tempos do HPV, da AIDS, de tantas bactérias, hoje nós só não vimos falar bactérias que se adaptam, bactérias que estão aí. Superbactérias. Superbactérias. Mas veja, a mulher convive com as superbactérias masculinas. Quer dizer, sabe, a Camila Apple fez uma matéria, né? E fez uma matéria, não, fez uma peça, é uma jovem, lindinha. Ela é filha da Leila Assunção, mas ela é muito fofa. Ela fez uma peça sobre chamava A Pantera. E ela falou assim, você que me passou as bactérias do mal. Quer dizer, então, esse nome, quer dizer, os homens
podem passar as bactérias do mal para a mulher. E só existe o meio da mulher imobilizar essas bactérias se do mal. proteger, Que é né? o preservativo. Claro, primeiro, não adianta tantos testes. Vamos fazer os testes e ela vê qual é o teste que está tudo bem. Por quê? Esses testes podem ser negativos e ele pode estar recontaminando-a daqui a um mês, daqui a um ano. Astrologia do Sexo. A autora é a Megan Skinner, que é uma profunda conhecedora de astrologia e das técnicas da leitura do tarô. Bom, é super bacana esse livro porque ele mostra quais são as características de cada signo do zodíaco na hora do amor e do sexo. Muito bacana mesmo. É da editora Pensamento Cultrix, Astrologia do Sexo, da Megan Skinner. Se você for na página horóscopo aqui no meu site, você vai ver um pequeno, assim, uma diquinha, um pequeno resuminho da característica sexual de cada signo, que é baseada nesse livro aqui, Astrologia do Sexo. Floriano Serra é psicólogo com pós-graduação em propaganda e marketing e especialização em análise transacional. Ele tem mais de 10 livros e, como eu, ele é colaborador da revista UpPharma. E um dos seus artigos está publicado aqui no meu site. Para ler, você clica, tem um link aí na página do Só Saúde. Bom, esse livro é bárbaro, porque a maioria das informações que você encontra em livros dirigidos a pessoas que perderam seus empregos são coisas burocráticas, coisas do mercado e tal. Esse livro não, esse livro trata dos aspectos emocionais, né? Porque ser demitido não é brincadeira, tem uma implicação emocional bastante grande. Claro que no livro tem tudo, mas tem principalmente esse enfoque de ajudar o demitido a não perder sua autoestima nem a sua competitividade devido ao impacto emocional da sua demissão. Demitido, de Floriano Serra, da editora Quality Mark. Sem dúvida nenhuma. As mulheres estão reclamando muito da questão do prazer. O homem está cada vez mais rápido. A vida do homem faz com que ele queira ser um atleta sexual. Sabe? Rapidinho, porque ele não aguenta manter a ereção. Com o estimulante Viagra, Cialis, sem fazer propaganda das marcas, com qualquer estimulante, eu estou vendo muitos homens, as mulheres reclamam muito. Então, a mulher inteligente hoje, como ela pode usar o preservativo como um auxiliar do prazer dela, porque ele fica menos tempo em contato com a vagina, ela pode usar esse preservativo como um fetiche, ela pode colocar nesse homem. E esse homem vai aprender a se conhecer melhor, porque ele vai ter um tempo para ver como é que está a sua ereção. Então, hoje, como parte, 2 momentos. Eu me avalio e eu quero saber como é que eu estou. Eu tenho uma higiene normal? Eu estou tendo relação sexual e continuo tendo prurido, coceira? Eu não posso aceitar. Quer dizer, a mulher deve dizer, não, a minha vagina tem que ser como meus dentes. Eu não posso ter dor, não posso ter nada na gengiva. Nenhuma gengiva pode sangrar, irritar, nada. Meus lábios têm que estar perfeitos, não posso ter uma afta, nenhum ponto, nada, tem que estar bem. Meus ouvidos, meus olhos, a vagina é igual. É a mesma coisa, né? É um órgão, só que é um órgão muito mais importante porque ele tem relação direta com a parte interna da barriga. Quer dizer, o olho termina aqui. A barriga, a mulher que tem uma infecção externa, ela pode contaminar os seus órgãos internos. Ela pode ter infecção no ovário, infecção nas trompas e até, nos últimos casos, uma peritonite. Quer dizer, nós estamos falando que a mulher acha que é um simples corrimento, mas há mulheres que ficaram estéreis por corrimentos durante anos. Então, eu diria, vamos ver, eu me protejo, eu faço parte daquela mulher que tem higiene íntima. A higiene íntima é não se conformar.
Vagina não pode coçar, não pode ter pintas, não pode ter bolinhas, não pode ter verrugas, não pode ter um corrimento que suja a calça, não pode ter um cheiro que incomoda. Toda mulher conhece o seu cheiro. O seu cheiro diferente tem que ser um alerta. E sabendo disso, eu, do mesmo jeito que eu não me conformo nem com a minha unha se estiver quebrada, eu não posso ter uma vagina que está irritada. Então vou buscar os exames adequados e se eu tratando, eu não responder a esse tratamento, eu vou ter que fazer novo tratamento e vou saber quais são os fatores. É minha alimentação que está mal, é minha saúde geral, pode estar diabética, ou anêmica, ou hipertensa, usando algum medicamento que atrapalhe a minha defesa, mas eu posso ter um parceiro que pode estar me ajudando a não me sarar, a não ficar sarada. Então eu preciso também tratar o meu parceiro. Tratar o meu parceiro representa fazer com que esse parceiro participe efetivamente desse tratamento. Eu acho que é muito simples, Isabel. Eu acho que nós estamos, como eu digo, no século XXI, não posso acreditar que as mulheres falam, eu estou com corrimento, com a minha xoxota, coçando, irritada, diferente, eu não me sinto bem com a minha, com o meu aparelho genital, ou então com a minha vulva, com a minha vagina. Quer dizer, na linguagem mais chula, eu não gosto, eu não posso conviver bem aqui embaixo. Quer dizer, realmente isso é um desrespeito à própria mulher. A mulher se incomoda com celulite, se incomoda com obesidade e não vai se incomodar com a higiene. Tantas mulheres se preocupam com a depilação. Ficaria absurdo uma mulher ir na praia com uma não depilada. Quer dizer, enquanto que em outros países, a França, por exemplo, não tem nenhum problema da depilação. Mas veja, para a mulher brasileira ir na praia com biquíni e maiô, com os pelinhos aparecendo, é terrível para essa mulher. Então eu diria, mulher com corrimento e que não consegue se tratar e nem aceita o tratamento, é pior do que uma mulher ir à praia sem depilação. Doutora Albertina Duarte, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa Só Saúde. É sempre uma alegria ter você aqui, Albertina. Olha, eu diria assim, nós falamos agora do corrimento, né? Que o corrimento é o sintoma de alerta maior. Mas hoje, volto a falar, mulher que tem prurido tem que pensar ainda no HPV, que nós vamos voltar a falar. O HPV não tratado durante 10 anos, ele tem risco sim de aumentar o câncer ginecológico. Então hoje, nós felizmente sabemos que o câncer ginecológico tem uma parte muito grande, 80%, novamente, nossos 80% dos cânceres são causados, câncer de colo uterino, são causados pelo HPV. Então, se nós sabemos que você tem um corrimento rebelde e com prurido, e você pode também ter HPV, por que não prevenir? O direito a passaporte da mulher é uma higiene adequada. E o Papa Nicolau é a nossa vacina sempre. Com o preservativo, a nossa força hoje no momento do relacionamento sexual. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei.